mientras los demás van llegando. Y hay algunos que llegan un poquito más tarde por trabajo, alguna cosa, pero acá están los, verdad que estaba sin imagen, no sé qué pasó. Ahí está, acá están los que llegaron temprano. Bien, hermanos, buenas noches a todos, muy bienvenidos al curso de Evangelismo y Misiones. Tenemos el privilegio de poder tener al pastor Marcos Paulo con nosotros. Es un misionero con larga experiencia en el campo, trabajado en Paraguay por 10 años y ya está en Uruguay ya a 2 años, ya completos. Bien. Y también con mucho conocimiento y para nosotros es un privilegio tenerlo en el cuadro de profesor del seminario, ya ha dictado el curso de plantación de iglesia que habría que repetir prontamente y ahora va a estar tomando la clase de misiones y evangelismo y misiones y damos gracias a Dios por su vida, por su disposición de poder servirnos en esta instancia. Entonces, bienvenido, Pastor Marcos, y ya te paso la palabra. Muitíssimas graças, meu irmão. Eu quero saudar-lhes a todos. Eu lhe agradeço a Deus por a oportunidade que eu tenho de poder acá ministrar estas classes sobre evangelismo e missões. Me apresento, como dijo bem pastor Maurício, eu sou missioneiro. Has visto por meu acento que eu sou brasileiro, missioneiro da Igreja Presbiteriana de Brasil, acá em Uruguai. Eu estive por 10 anos em Paraguai, com a plantação de uma igreja presbiteriana em la capital de Paraguai. Hoje já há um ano e 4 meses que nós estamos aqui em Uruguai. Nós vinimos justo para a plantação a hora de uma igreja presbiteriana em Las Piedras. Las Piedras é uma cidade da periferia da região metropolitana acá de Montevideo e nos trajo o Senhor acá para sumar com o equipo missioneiro que está acá em Uruguai. Graças a Deus por la misericórdia de nosso Senhor que nos deu a alegria de cumprirmos esta missão de predicar o evangelho de nosso Senhor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Brasil, pastor ordenado da Igreja Presbiteriana já há 25 anos. Casado, vou a cumprir 30 anos este ano de bodas. Temos 2 filhos nossos, biológicos, e eu tenho também duas nenas paraguaias que estão bajo nossa tutela e que vivem acá em Uruguai conosco. Também temos uma nieta, a primeira nieta que nasceu este ano, uma alegria para nós, para a glória de nosso Senhor. Eu sou graduado licenciado em teologia, licenciado em história, com um pós-grado justo em la área de missiologia por um centro presbiteriano de pós-grado em Brasil, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e pós-grado em ciências humanas por uma outra universidade em Brasil também. Estou como mestrando em teologia pastoral, também com uma ênfase em missiologia, em missões, em evangelismo e missões. Decir, quando nós falamos acerca de evangelismo e missões, quizá pensamos em um curso um tanto mais prático, onde não vamos a pensar tanto acerca de teologia. Justo há vezes que nós pensamos de uma maneira equivocada, compreendendo que a missionologia ou a missiologia não seja de hecho uma teologia. Por enquanto, quando nós pensamos que vamos a ser missões e evangelização, a missão que realizamos e a evangelização que realizamos são consequência de nossa teologia, do conhecimento que nós temos acerca das coisas de nosso Senhor. Eu les vou mostrar em la proposta acerca deste curso acá de evangelismo e missões que nós primeiro vamos aprender qual é a teologia
de la misión. O sea, este acá también, por igual, es un curso de teología. Ahora, quizá tu já estavas assim entusiasmado, agora eu vou tomar nota de todas as ideias sobre evangelização que o missionário me vai passar, que o professor me vai passar. Espera-me. Vai chegar um ponto em que, de hecho, eu te vou passar estratégias missioneras para nossa tarefa de evangelização. Pero antes que yo llegue a la parte práctica, lo que son las estrategias misioneras, es imprescindible que nosotros comprendamos lo que es la parte teológica, conceptual de cómo cumplir la misión. Uma missão sem um cimiento bíblico teológico é tão solamente um ativismo. Não é de hecho uma evangelização, nem tampouco a missão da igreja. Primeiro, nós aprenderemos os fundamentos, os cimientos, os conceitos mais basilares sobre o que é a missão da igreja, para que então logremos compreender de maneira mais clara quais são e como são as estratégias missioneiras. Por certo, eu te vou dar muitas ideias sobre estratégias missioneiras evangelísticas, mas antes é importante que nós compreendamos a teologia da missão da igreja. Hecha esta apresentação, eu quero conhecer a vocês também, irmão, já que vão ser meus alunos durante este semestre. Eu les vou dizer que não conosco quase a nadie, acá sino a Arsenio e a Andrés. Eu les vou pedir que se apresentem, hasta para que quizá vocês não se conozcam aún, para que os irmãos sepam bem quem são vocês. Arsenio, irmão, presentate, por favor. Um minuto no mais para que compreendamos quem sois vós e assim me vou com todos vocês. Una vez más, buenas noches. Yo soy Arsenio Arce, acá de Paraguay, y estoy trabajando en la iglesia presbiteriana de Asunción. Trabajé con Pastor Marco 10 años también cuando estuvo acá, y hasta ahora estamos siguiendo la obra ahí, gracias a Dios. Y Graças. soy casado y tengo una hija y un hijo adoptivo también. Muito bem. Mauro, hermano, vós que sois missionário como show. Buenas noches. Mi español no es muy bueno, mas voy tentando hablar. Excelente, hermano, é assim. Dessa maneira que vas a falar bem. Sí, soy misionero de la Iglesia Presbiteriana Brasileira. Eh, vinimos a Argentina presente año. Eh, soy casado con Simónica. Simónica misionera, trabaja con niños. Eh, eh, nosotros hacemos u- le- el curso de formación misionera y estamos acá ayudando Pastor Wilton. Graças a Deus por tua vida, Mauro. Te agradeço, Amén. hermano. Amén. Fábio, por favor, hermano. Hola, ¿qué tal, pastor? Soy el hermano Fabio de la Iglesia Bíblica de Merlo, de Buenos Aires. Bueníssimo, Fábio. Que bueno. Bem-vindo, Fábio. Que bueno que estás com nós outros. Evangelina, Ahora sí. Evangelina. Assim te escucho, hermana. Bendiciones, mi nombre es Evangelina, soy de la iglesia
Se cortou, hermana. Quizá tendrás que quedarte así. ¿Ahora? Ah, Sí, te escucho. bueno, soy Evangelina, soy de la iglesia de Merlo, de la Iglesia Bíblica Renacer. Mi esposo es Fabio y somos de acá de Buenos Aires, Merlo, Argentina. Muy bien. Qué bueno, Evangelina. Igor, Hola, pastor. Me llamo Igor y soy diácono en la Iglesia Presbiteriana de Argentina, de Capital Federal. Estoy en el seminario preparándome para un día, si Dios quiere, ser pastor también. qué bueno, Igor. Igor es brasileño como yo. Sí, brasileiro también. Está bien. Pablo, hermano. Hola, profesor, un gusto y buenas noches a todos mis compañeros. Para quien no me conoce también, soy Pablo. Estoy acá en Buenos Aires, esposo y papá de tres hijos hermosos, estudiando acá y acompañando el trabajo con el pastor Rubens en la iglesia también presbiteriana argentina junto con Igor. Un gusto, pastor. Qué buenísimo, Pablo. Gracias a Dios por tu vida. Y Andrés, mi hermano. Hola, mi nombre es Andrés, yo vivo en Montevideo, voy a la iglesia donde predica el pastor Mauricio. Eh, Tengo 44 años y me interesa este curso para poder alcanzar almas. Así, yo no tengo ningún cargo en la iglesia ni nada, pero mi interés es el evangelismo. Muy bien, Andrés. Agradezco, hermano. Ya les conozco entonces. Vamos a tener um lindo jornada, uma linda caminhada por este semestre. Eu agradeço a Deus por ser maestro de ustedes nesta etapa e, como eu lhes dije, o propósito é que aprendamos sobre a teologia da missão e como é o exercício prático de evangelizar predicando a palavra de nosso Senhor. Eu vou a compartilhar agora na pantalla com vocês um pouco com a descrição do curso. Esta primeira classe hoje é uma classe de apresentação. Eu hice minha apresentação personal, é uma oportunidade de conhecer a vocês. Agora, dentro do material que eu les enviei mais temprano por WhatsApp, nós teremos um tanto sobre a apresentação do curso. Então, vos vas a ter os objetivos, os blancos, acerca deste el blanco, os objetivos desse curso, as tarefas. Eu quero explicar-lhes as tarefas que vão ser realizadas também em esta matéria, como requisitos para esta matéria. E depois nós vamos finalizar com a reflexão dentro das escrituras sagradas sobre a tarefa missioneira da igreja. A ver se eu logro bem compartilhar essa pantalla inicial com vocês. Está saliendo bien, ¿es verdad, hermanos? Buenísimo. Vamos a ver si yo logro manejar bien todo por acá. Miran bien la pantalla, ¿no es verdad, hermanos? Buenísimo. Bueno. Entonces, por la primera pantalla, el objetivo del curso, de este curso, del aprendizaje que vamos a tener acá, es primero el estudio y estudiar la reflexión teológica acerca de la misión e de la evangelização. Como eu te dije, muitas vezes nós pensamos que a missiologia ou o hecho de cumprir a missão é tão solamente uma tarefa prática da igreja, sem darnos conta de los fundamentos, de los cimientos, de los fundamentos mais basilares para que cumplamos a missão da igreja. Então, em uma primeira etapa, nós estaremos fazendo um estudo e uma reflexão teológica acerca da missão e da evangelização. Ou seja, a classe, por supuesto, é uma classe de teologia.
não tão somente uma classe acerca de las estratégias práticas de la misión de la iglesia, sino una tarea de estudiar y reflexionar acerca de la teología de la misión y de los fundamentos bíblicos para la evangelización. Porque se eu me propongo solo a darle a ustedes las estrategias para uma boa tarefa, para a tarefa de evangelizar, puede ser que sea que nos pongamos apenas tão solamente a ser um ativismo missioneiro evangelístico sin tener los conceptos y los fundamentos de la misión de la iglesia. Entonces, es un primer objetivo, el estudio y la reflexión teológica acerca de la misión de la iglesia y la evangelización. Uma mirada em los fundamentos teológicos, bíblicos e históricos. A ver o que é a teologia da missão, o que são os fundamentos bíblicos da evangelização. E é importante que nós compreendamos como se dio a formação de um pensamento missioneiro em la igreja cristiana. Como nós, como cristianos, respondemos ao largo de los siglos, desde Jesús hasta hoy, las cuestiones más importantes de los días acerca evangelizando y cumpliendo la misión de la iglesia. Entonces es importante que nosotros comprendamos también la historia de las misiones para que comprendamos bien cómo nosotros llegamos hasta acá, evangelizando bajo los fundamentos teológicos, bíblicos e históricos da missão. E, por final, vamos a ter, chegando já ao final do semestre, compreender as metodologias empleadas para a comunicação do evangelho em contextos locais ou transculturais. Ou seja, eu vou a dar-lhes as estratégias, ideias, estratégias de cómo podemos comunicar bien el evangelio de nuestro Señor en nuestro contexto local o en contextos transculturales. Del texto del libro Evangelismo y la Soberanía de Dios de Jay Packer, é um livro base para vocês também, vocês vão fazer a leitura deste livro. Há uma cita muito buena. Pablo, ¿tenés aí na computadora a cita aberta? Eu Sí, te vou pastor. pedir que haga a leitura, por favor, hermano. Dale. Dice así: al examinar la relación entre la soberanía de Dios y la evangelización cristiana, tengo en mente un propósito fijo. Hoy en día, por todas partes está diseminada la sospecha que una afirmación plena de la soberanía divina socava una concepción sana de la responsabilidad humana. Se ha pensado además que una fe robusta en la soberanía de Dios es nociva a la salud espiritual del cristiano, puesto que conduce a un hábito de inercia complaciente. Más específicamente, Uma sí, pausa, Pablo. Hermanos, pensemos primeiro na reflexão de Jay Packer sobre este tema. Nós reformados hablamos, creemos e compreendemos lo que es a teologia del pacto, lo que es la soberanía de Dios, lo que es el chamado de Dios para la salvación a nosotros. Lo que nosotros às vezes não compreendemos bem quando somos tomados por um hipercalvinismo é excluir a responsabilidade humana. As duas coisas caminham. Claro que pensando sobre todas as coisas, sobre a soberania de Deus. O problema é que nós reformados somos acusados, há uma acusação em contra nós de que nós não cumprimos a missão da igreja, porque hablamos demasiado sobre a soberania de Deus e nos tornamos inertes a la tarea de hacer la misión de la iglesia. Entonces, Jay Packer, en el principio de su libro, habla acerca desta falácia
não é verdadeira, não é historicamente verdadeira. Eu les vou mostrar aí um ponto deste semestre, como os reformadores han sido muito missionais, como os reformadores compreenderam e executaram a missão da igreja, e jamás nós, reformados, devemos ser acusados de inertes a la tarea misionera de la iglesia, justo porque pensamos en la soberanía de Dios. O sea, Dios va a hacer todas las cosas, entonces yo no tengo que evangelizar ni predicar la palabra de nuestro Señor. Vos sabés que hay una iglesia en Brasil que se llama Congregación Cristiana. E é gracioso porque é uma igreja que começou com presbiterianos que de repente se viram, se compreenderam pentecostales e foram enviados de uma missão pentecostal que surgiu na igreja presbiteriana de Chicago. Eram italianos, imigrantes, que depois de Chicago vieram a Brasil e começaram a Congregação Cristiana de Brasil. E a Congregação Cristiana tem uma ideia sobre predestinação, sobre soberania de Deus, e afirmam que eles não evangelizam, porque os predestinados vão venir sí ou sí. Ou seja, é uma inércia. Nós não vamos evangelizar, não vamos predicar, porque os que são predestinados sí ou sí vão venir. Mas vou saber que justo porque eu sei que Deus tem seus elegidos, é que eu predico a palavra de nosso Senhor. Eu tenho certeza que não vai volver vazia a prédica, porque o Senhor tem seus elegidos. Ou seja, eu como reformado, que compreendo bem a teologia del pacto, jamás puedo ter em consideração uma ideia inerte. Eu vou quedar-me contemplativo, complaciente, inerte, esperando. É o princípio do texto de J. Packer. Por favor, Pablo, na continuação. Más específicamente, se piensa que esta fe llega a paralizar la evangelización, porque le quita al cristiano tanto el motivo de evangelizar como el mensaje del evangelio. El supuesto es, básicamente, que no se puede evangelizar con eficacia si no está uno preparado para fingir, mientras se evangeliza, que la doctrina de la soberanía divina no es cierta. Pretendo mostrar que esto es un absurdo, que esto es absurdo. Pretendo poner de manifiesto, además, que lejos de ser un factor nocivo a la evangelización, la fe en la gracia soberana de Dios es lo que sostiene al evangelismo, pues es ella la que nos da fuerza y ánimo para evangelizar con constancia y esmero. Não há dúvidas, hermano, que de hecho la fé em la gracia soberana de Deus é que nos dá, Ele sostiene para evangelizar, para cumprir a missão, para predicar a palavra de nosso Senhor, a força, o ânimo de evangelizar de maneira constante e com excelência, como dijo acá J. Packer, é justo por tema de que nós creemos em la gracia soberana de nosso Senhor. Dicho isso, hermanos, eu dividi em duas partes nosso semestre. A primeira parte, a parte 1, será sobre a missão. A primeira classe é esta, uma introdução, uma apresentação do curso, e para que tu tenhas uma ideia de lo que é a missionologia, ou o estudio de la missão da igreja. Na segunda classe, próxima semana, teremos a ideia da teologia, a missão Dei, a criação, caída, redenção e a soberania de Deus. Depois, nós vamos a mirar em uma terceira classe o panorama da missão no Antigo Testamento. Mira que é outra falácia. Muitas vezes nós pensamos que não há missão do povo de Deus no Antigo Testamento. E vamos ver de maneira muito clara os fundamentos bíblicos da missão, incluso no Antigo Testamento, panorama da missão no Novo Testamento. A quinta classe será o Evangelho de Cristo e Reino de Deus. Aí compreenderemos a missão em Jesus nosso Senhor, e aún dentro desta parte teórica, uma parte inicial teórica, o que é a missão
la reforma protestante y los símbolos de fe, para que tú comprendas cuál era la visión de los reformadores acerca de la misión de la iglesia y lo que dicen los símbolos de fe de la iglesia reformada acerca de la misión de la iglesia. Na segunda parte, en este semestre, aí tendremos a parte do evangelismo, fundamentos bíblicos do evangelismo. Aí já tendremos a parte prática, o evangelismo na igreja apostólica, vas a ver comigo como era a evangelização desde Pablo adelante. Então, por lo menos a primeira etapa, o primeiro siglo, o segundo siglo da igreja apostólica, antes de Constantino, para que tu comprendas como era a tarefa evangelística em los tiempos de la patrística, da igreja apostólica. Apologética, evangelismo e secularismo, lo que é a parte prática, as estratégias missioneras para evangelizar em tempos de secularismo, são os tempos de hoje. Eu vivo, e vocês de Argentina por igual, em um país secular, onde a gente não sabe nada ou quase nada acerca de Deus. E tem uma resistência muito grande à igreja institucionalizada e qualquer coisa que seja relacionada com o evangelho de nosso Senhor. Então, vamos ver quais são as estratégias missioneras justo para evangelizarmos em uma sociedade secular. Os princípios teológicos para uma missão urbana, e aí eu vou ser cuidadoso quando tratamos de missão urbana. Eu sou muito crítico a parte de los que dizem acerca da missão urbana, ou mesmo quando se habla acerca de uma missão integral. Eu sou crítico a alguns princípios da missão integral ou da missão urbana. Eu te vou explicar por quê, mas vamos ver os princípios teológicos dentro das escrituras sagradas. E por final, classe 11, classe 12, e se temos tempo, classe 13, nas estratégias evangelísticas, e eu vou passar algumas ideias muito atuais acerca da tarefa de evangelização. O que se espera de vocês, hermanos, no final deste curso? Conhecer os fundamentos teológicos, bíblicos, históricos e culturais da missão. Esse é um objetivo, que tu compreendas bem o que é a missiologia e os fundamentos teológicos, bíblicos e históricos da missão da igreja. Conhecer bem o fundamento bíblico do evangelismo e compreender os diferentes métodos dentro das escrituras sagradas, estratégias para evangelizar e predicar a palavra de nosso Senhor. E, por final, por supuesto, que tu puedes apoiar tu igreja en el cumprimento de la gran comisión. Las tareas. Primeira, informe de leitura del livro Evangelismo e la Soberania de Deus, de J. Packer, para 1 de outubro. Finalizada esta classe hoje, hermanos, eu vou enviar a vocês modelo do informe de leitura, justo para que já te prepares. O livro está no Drive com os outros livros. Então no Drive com outros livros que Pastor Maurício passou no grupo, já está o livro. Podes baixar o livro, ler o livro, e vos vas a ter aí 2 meses para a leitura deste livro. Agora, agosto, setembro, em 1 de outubro, eu espero o informe de leitura deste livro. Segundo livro, o primeiro livro já hice uma citação de J. Packer, autor reformado, e trata bem e muito bem acerca do evangelismo através de uma visão nossa da teologia reformada. O segundo livro, a segunda leitura, Alegren-se las Naciones. Esse é um clássico acerca da teologia missional, da teologia de missões, de John Piper. Vos vas a ter outros 2 meses, outubro e novembro, para a leitura deste segundo livro. Está no Drive também. Vos vas a poder baixar o livro e já começar
finalizada a leitura de um livro, a leitura deste segundo livro, e 26 de novembro eu espero o informe de leitura de ustedes, como eu les dije, final de la clase hoy, eu vou a subir o modelo do informe de leitura. E la tercera tarea que tiene un peso más grande, que es un proyecto evangelístico. Vas a tener hasta 3 de diciembre la monografía, la monografía, el paper, para la conclusión de este curso. Va a ser un proyecto evangelístico. Eu te vou a passar o modelo depois também. A la próxima semana, eu vou acender, no final da próxima classe, o modelo para este projeto evangelístico e tu vas a elaborar o projeto de uma tarefa evangelística. Então, a la medida que nós cumplamos as classes acá, vas a ter ideias, pensar em um local, e aí vas a ter, então, já para cumprir este projeto evangelístico. Déjame solo regressar acá, hermanos. Isso. Dudas por ahora? Alguna? Pastor, El yo tengo segundo, una duda. Uma pausa, Igor. Igor primeiro. Dale, perfecto. Pastor, este proyecto misionero, misional, ¿sería solamente en el teórico o sería algo práctico también? ¿O algo teórico para que hacemos en la práctica en el diario vivir? Mano, a tarefa acadêmica vai ser o projeto teórico, pero lo Teórico. ideal, por supuesto, é que seja um projeto factible em que tu puedas executar em la práctica. A dificuldade é que se eu exijo que tu executes em la prática, eu vou ter uma dificuldade para evaluar porque eu não vou estar. Então, se eu vou evaluar o projeto. Pero lo ideal y lo que nosotros esperamos es, por supuesto, que tú puedas ejecutarlo en la práctica. O sea, lo importante es que ustedes no piensen solo en un trabajo académico, sino en una cosa académica en que ustedes van a ejecutar en la práctica en el futuro. Perfecto, pastor. Muy bien. Gracias. ¿Más? ¿Dudas? una, una consulta, pastor. El Sí, segundo Arsenio. libro, segundo libro es Alégrense Misionero. El nombre del libro no pude anotarlo. Alegrense las naciones. Alegrense las naciones, de John Piper. Está em el Drive, Arsenio. Caso não logres encontrar, eu te envio depois por WhatsApp, ok? Em PDF. Gracias. Bueníssimo. Alguma dúvida mais para este princípio? Antes que eu comparta um vídeo com vocês e caminhemos então para a etapa final. Esta primeira classe, claro, por supuesto, vai ser mais rápida. É muito provável que eu não vá chegar hasta las 20:30. De hecho, eu nunca vou chegar hasta las 20:30 porque muitos de vocês vão ter uma segunda classe a las 20:30, então eu sempre vou finalizar um pouquinho antes. Para as classes, eu vou sempre dependendo do tamanho da classe, dar uma pausa rápida de uns 5 minutos, tu te vas ao banho, regressas e damos uma sequência. Eu vou caminhar hasta generalmente 19:40, 19:45, uma breve pausa, te vas e eu depois regresso e finalizo para as próximas classes, ok? Alguma dúvida mais? Então, eu vou compartilhar um vídeo, hermanos, antes de entrarmos em uma reflexão bíblica. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês para que vocês compreendam bem o que eu he dicho a vocês hoje sobre os propósitos desta classe. E é uma classe teológica, por supuesto, onde vamos a aprender a teologia da missão da igreja, os fundamentos bíblicos da evangelização, para que depois compreendamos as ideias, as estratégias práticas de la missão da igreja. Comparto uma vez mais a pantalla.
A ver se eu encontro acá. Encontrei. Um ratito nomás. Não há sonido, hermanos. Pastor Marcos, Sim. cuando vaya a compartir, tenés que Uhum. elegir la opción compartir con audio. Ah, tá bem. Déjame cerrar entonces. Voy a compartir una vez más. Compartir con audio. No, 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 no. Uhum. Ratito. E está acá en el share. No te escucho, Mauricio. Perdón, cuando abrís compartir, también vas a ver Uhum. mano derecha, compartir con sonido. Vamos a ver. Maurício, eu te cuento que não me aparece, não me figura. Eh, en la computadora donde aparece, a mí me aparece acá, lo veo. Ya te mando. Dice, allá opciones para compartir, compartir con sonido, optimizar para compartir video, mostrar ventanas. En la mano derecha anda. Vamos a ver. Pela mano direita. Eu intento acá, mano direita. Bom, eu vou. Tá. Vamos hacerlo igual. Vamos a ver. Ah, está bien. Vamos a ver acá. Bueno, mesmo que não haja sonido, hermanos, vamos ver se logramos. Não, não há sonido, pero voy a principiar una vez más, hermanos, la lectura y los dibujos, por favor. El video es sobre la gran comisión que hemos recibido.
de la parte de nuestro Señor. El audio era una narrativa de lo que ustedes miraron en el video y la leyenda que estaba. En este video nosotros tenemos una idea de que muchas veces nosotros gastamos demasiado tiempo, demasiado del presupuesto de nuestra iglesia para mantener tão solamente a estrutura institucional de nuestra iglesia. Quando de hecho hemos recibido de la parte de nuestro Señor una gran comisión, a ser discípulos. No que yo no tenga que preocuparme con la estrutura de la iglesia, no es esto. Pero el problema es cuando nosotros mantenemos como si fuera la parte principal, mantener toda a estrutura institucional da igreja e não a ser discípulos ou cumprir a missão da igreja. Se tens uma Bíblia cerca de vos, eu te invito que tu abras comigo então en el texto de la Gran Comisión, São Mateus capítulo de número 28, versículo de número 16. E me vou hasta o versículo de número 20. E aí, esta classe de hoje, esta classe de apresentação, hoje nós vamos finalizar com a orientação das Escrituras Sagradas, para que tu compreenda de maneira plena que o objetivo desta classe, então, é compreendermos os conceitos teológicos e bíblicos acerca da missão, para que cumplamos a missão da igreja, compreendendo que isto é um imperativo dado por Deus a la iglesia de nuestro Señor. Mira lo que dice la Biblia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Tras la resurrección, la Biblia nos dice que Jesucristo se fue para un lugar muy familiar a sus discípulos. Y es interesante que tanto em Mateus quanto em Lucas ou Marcos e em Juan também, em especial com alguns detalhes, mas quase toda a história de pós-ressurreição, antes da ascensão de nosso Senhor, se deu em Galileia. Ou seja, era uma região muito familiar para eles. Os discípulos tinham uma ideia clara sobre quem era Jesus, a vida com Jesus, dentro deste ambiente de la Galileia. E achá estava Jesus junto com seus discípulos, e os discípulos se foram hasta Galileia, cumprindo uma orientação dada por nosso Senhor. E quando le vieram, diz o versículo de número 17, le adoraram, pero alguns dudavam. Você vai descer depois com mais clareza em outros textos paralelos, acerca em especial de Tomé, que dudava em demasia acerca da ressurreição de nosso Senhor. Todavia, hermanos, a ressurreição de nosso Senhor ha sido um ponto motivador para a missão de los apóstoles. É uma certeza que nós temos, que quando cumplimos a missão de evangelizar, nós não estamos falando de um muerto. Nós estamos falando de um muerto que ressuscitou. E é o Redentor el que nos dio a graça e a redenção. Pablo, quando ha sido interrogado em sua prisão, em seu arresto, a charla das autoridades era: este aqui é Pablo, ele habla acerca de um muerto que diz que está vivo. Hoy se cuestiona muchísimo acerca de la creencia de la resurrección de nuestro Señor. Algunos van a decir que los discípulos tenían un delirio colectivo y miraron a Jesús y Jesús resucitó. Pero es increíble que ellos tenían tanta convicción por la fe y por una mirada como testigos oculares que Jesucristo resucitó, que ellos todos murieron justo por la idea clara: Jesucristo resucitó. Una cosa es morir por una fe que es un delirio colectivo, un muerto que supuestamente está vivo. Outra coisa é como se passou com todos ellos que han sido martirizados por la fe em Cristo. Morreram
e justo porque tenho esta convicção, nós hemos mirado, Jesucristo ressuscitou. Eu tenho dúvidas. Ou seja, era uma motivação. E para nós, hermanos, nós não hemos sido testigos oculares de Jesus. Jesucristo não nos apareceu de maneira visual a nós. Todavía nosotros creemos del más profundo de nuestro corazón que Jesucristo resucitó de los muertos, que solamente por la cruz de Cristo alcanzamos la salvación y que Jesucristo resucitó de los muertos para que nosotros tengamos vida eterna, vida abundante, salvación, redención, justificación a través de la sangre de nuestro Señor y la resurrección es un hecho. O sea, ellos miraban a Jesús y la resurrección de nuestro Señor era de hecho una motivación. Murieron martirizados por la fe y la certeza que nuestro Redentor vive. Job já havia visto. Nós nem sabemos exatamente qual era a época de Job. Não sabemos qual é o tempo histórico de Job. Pero siglos e siglos antes de quizá qualquer outra coisa bíblica, Job já dizia: eu sei que mi Redentor vive. E mira que este Redentor vivo, versículo de número 18, les passou uma ordem, um mandato, uma tarefa. Versículo 18. Jesús se acercou e les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Missioneiros não se vão, missioneiros são enviados por nosso Senhor. Eu não vim a Paraguai, eu he sido enviado a Paraguai. Quando nós cumprimos a tarefa missioneira, hermanos, nós cumprimos porque hemos sido enviados por um Deus soberano, por um Senhor soberano, Jesucristo. Toda potestad pertenece a Ele. A tarefa evangelística, hermano, a missão da igreja pertenece a nosso Senhor. Isaías, capítulo de número 40, 41, 43, o texto diz de maneira clara que o Senhor se hace escuchar. A tarefa evangelística pertence a Ele, nosso Senhor. Pertence a Ele a autoridade. Agora, lo mais lindo desta ideia de que nós cumplamos a missão é que a autoridade é de nosso Senhor, pero o Senhor, com toda a sua potestade, toda a sua autoridade, nos comissionou, nos enviou, nos delegou para sermos esta tarefa evangelística missioneira. Mira como, versículo de número 19. E a ser discípulos a todas as nações. A primeira ideia é a ideia de ir. Alguns vão dizer que este verbo acá está mal traduzido, que não é id, porque não está em el imperativo. Espera, meu irmão. É claro que o grego é muito distinto de las línguas latinas. Vos tenés acá um aoristo que participe, que muitas vezes é traduzido, pode ser compreendido em português ou em espanhol como um gerúndio. Yendo. Está bem. Pode ser que se aislamos esta palavra, seja yendo e não id. Todavia, quando um outro verbo está en el imperativo e o verbo acá é hacer discípulos, hacer está en el imperativo. O participio anterior vai se quedar en el imperativo também, porque o um está condicionado ao outro. São duas ideias muito interessantes. A primeira, ir ou yendo nos dá a ideia de movimento. A igreja não se queda parada, cômoda, em um solo lugar. O movimento missioneiro, a evangelização é itinerante. Toda nossa teologia nos leva a um movimento itinerante que nos hace ir por el camino, evangelizando, predicando,
anunciando a palavra de nosso Senhor. Mirar a Pablo. Pablo tiene dos cosas. Un gran teólogo, el más grande, claro, después de Jesucristo, la hermenéutica completa de la ley Jesús. Tenemos Pablo como un gran teólogo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos en Pablo un gran misionero. O sea, toda la idea de, de solidez teológica que nosotros tenemos y debemos tener como e deve haver entre nós como reformados, nos lleva de maneira natural a ir por el camino, cumpliendo el id de Jesús. Id y hacer discípulos. ¿Cuál es nuestra tarea misionera, hermanos? Hacer discípulos. Quando a pessoa me pergunta, pastor, o que tu estás fazendo em Uruguai? Eu les digo, eu estou fazendo em Uruguai a mesma coisa que eu fazia em Brasil. Antes aún de ser pastor e missioneiro, há uma ordem dada por nosso Senhor a ser discípulos. Ou seja, a tarefa de evangelização nunca é entretener a la gente. Eu posso estar usar de uma grande estratégia de massas para hacer o evangelismo, pero minha missão não é entretener a la gente, não é fazer um grande concerto, um grande movimento espetacular, como se fosse um espetáculo. A grande tarefa que recebimos da parte de nosso Senhor, e esta é dada a todos nós, sem exceção, a ser discípulos. E é um imperativo. Mira que o Senhor não te está dando uma sugerência. Quizá pode ser, eu te sugiro que hagas discípulos. Não, o Senhor nos está dando uma ordem. Ir a ser discípulos, aunque seja yendo por el camino, ir a ser discípulos. Minha última igreja em Brasil, chegando achar em 2009 para pastorear esta igreja, eu me quedei 5 anos aqui, e era uma igreja, era um projeto, e ha sido um projeto muito pesado de revitalização desta igreja. Era uma igreja enferma, não era uma igreja com problemas. Igrejas, não há igrejas perfeitas, irmão. Se há uma igreja perfeita, eu não me vou, porque eu não sou perfeito. Eu vou descomponer esta igreja perfeita. Não há igrejas perfeitas. Há igrejas com um ou outro problema, dificuldade. Mas esta não. Esta era uma igreja enferma. Muito enferma. E já me fui. Han sido 5 anos de um ministério muito difícil. Salimos cumprindo nossa tarefa pastoral de ponerla como uma igreja, de dejarla como uma igreja bíblica. Pero a primeira grande tarefa que nós enfrentamos com o consistório da igreja era justamente a tarefa evangelística, porque os presbíteros da igreja me diziam, não, pastor, acá nós não evangelizamos, isso não anda acá em nossa igreja. Pero, hermano, esta é a tarefa da igreja, essa é uma ordem dada por nosso Senhor, essa é a missão de nosso Deus. Nós não estamos para entretener a la gente, sino para ser discípulos. E como nós lutamos para mostrar-lhes neste projeto de evangelização, de revitalização desta igreja, que esta cá é uma ordem. Ir por el caminho a ser discípulos a todas as nações, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Há uma estrutura. Os discípulos vão ser inseridos em la comunidade de fé, em la igreja, hasta dentro, porque não há fé cristiana que não seja dentro de uma congregação. Ou seja, minha tarefa missioneira será ser discípulos, trazendo-los para dentro da comunidade cristiana, inserindo-los em la comunidade. Isso é a missão da igreja. Hago discípulos, vou inserir-los dentro da comunidade cristiana, hasta porque eu não posso ser cristiano afuera, sem uma congregação. A fé cristiana pressupone uma congregação. Eu posso ser
espiritualista, yo puedo ser budista sin una congregación, sin congregarme en lugar alguno, solo como una filosofía religiosa. La fe cristiana no. La fe cristiana siempre presupone una congregación, un grupo de gente, un grupo de personas. En la misión de Cristo, con un colegiado, con un grupo de gente, el Señor entonces dice que ir a ser discípulos, inserindo-los dentro da igreja, bautizando-los em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, e versículo de número 20, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que os he mandado. Em la missão da igreja, a tarefa é discipular, ensinar-lhe a la gente. El verbo enseñar acá, didascalias. Solo en la boca de Jesucristo nosotros tenemos 58 veces en el Nuevo Testamento este verbo, didascalias, evangelizar, enseñar a la gente, educándoles a través de las escrituras sagradas, guardando los mandamientos de nuestro Señor y cumpliendo esta misión hasta el final de los tiempos. Hermano, es una orden, es una sugerencia, es algo para todos nosotros. No es una orden exclusiva para el pastor, para los presbíteros, el liderazgo de la iglesia. Es una orden dada por Dios a todos nosotros cristianos, creyentes, siervos de nuestro Señor. ¿Y cómo hacerlo? ¿Y cómo yo voy a hacer entonces? ¿Cómo yo puedo cumplir con excelencia esta orden dada por nuestro Señor? El objetivo de este curso, entonces, hasta el final de noviembre, es que nosotros comprendamos si hay una orden yendo por el camino, un id para ser discípulos, ¿cómo yo puedo cumplir con excelencia esta tarea misionera, esta orden dada por Dios a toda su iglesia? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que nosotros cumplamos entonces hasta el final de este curso. Yo les alento a que estés conmigo hasta el final de noviembre y que nos permita nuestro Señor que llegamos a una conclusión teológica, bíblica y aprendamos cómo comunicar bien el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos para la gloria de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. ¿Dudas finales? ¿Algo más que quieran complementar? Preguntar acerca de esta primera clase, que es una clase de presentación. ¿Se quedó aclarado, hermanos? Todo lo que nosotros objetivamos para este curso. Pastor, quedó todo muy claro. En realidad me gustó bastante su didáctica y creo que va a ser bastante útil para, como dijiste, a un país secularizado como Argentina, Uruguay. Tener esta clase será genial. Entonces, estoy bastante animado para estas clases de misión, evangelismo, porque creo que ya podemos usar desde el primer día de clase. Que buenísimo, hermano. Gracias a Dios. Me alegro. Me alegro muchísimo. Ustedes tienen mi WhatsApp en el grupo, ¿ok? Cualquier cosa que necesiten, estoy a la disposición de ustedes también. Los hermanos acá já sabem que às vezes eu me retraso um pouco para contestar, não sou de mirar muito o WhatsApp de maneira constante, pode ser que me retrase umas horas para te contestar, pero sempre estarei acá à la disposição. Eu acá como maestro, como profe, vim também como servo de Deus para ajudar-lhes em lo que seja necessário. Muito bem? Se não há nenhuma dúvida mais, algo para acrescentar para añadir, Maurício? No, está perfecto, Tranquilo? Então, tranquilo. vamos orar para finalizarmos então esta classe, Maurício. Maurício, por favor. Deixa eu Oramos. te pedir que esté orando por nós outros. Señor, gracias te damos, oh Dios, por la clase de esta noche, por el gran desafío que tenemos como discípulos de Jesucristo y delante de una gran comisión que nos has confiado, Señor, de hacer discípulos de todas las naciones. Y como decía el pastor Marcos, esto implica que
lo hagamos donde estemos y por donde quiera que Dios nos lleve, Señor, que tú nos ayudes, Dios, como iglesia a ser discipuladores, personas que están comprometidos con Cristo y con la obra que Él nos ha confiado, Señor, y que muchos en Uruguay, Argentina, Paraguay, en los demás países, acá en Sudamérica y entre las demás naciones puedan escuchar el Evangelio y que seamos nosotros instrumentos en tus manos, Señor, para que tú recibas la gloria y para que Cristo sea adorado entre todas las naciones. Pedimos tu bendición, te agradecemos por la vida de Pastor Marcos, por su ministerio, Señor, y oramos que este curso sea de gran bendición para cada uno de nosotros, Señor. Así oramos y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gran saludo, hermanos. Que Dios Gracias, les bendiga profesor. muchísimo. Gracias, hermanos. Nos Y vemos en un rato. Gracias, pastor. gran saludo. Bendiciones. Chao, Bendiciones. nos vemos. Nos Bendiciones. vemos pronto. Chao.